uma forma sobrenatural, amém? Vamos receber a Letícia aplaudindo a Jesus bem forte. Glória a Deus, a paz do Senhor, igreja. Amém. Eu estou muito alegre em estar aqui. Confesso que eu estou nervosa. Eu sou lá do extremo leste de São Paulo. Faço parte da Igreja da Infância e Adolescência, O Brasil para Cristo, em Vila Iolanda 2. Eu gostaria de estar compartilhando aquilo que o Senhor fez na minha vida, porque o Deus que a gente servimos é um Deus de maravilhas e de milagres. E gostaria de estar compartilhando com a igreja Mateus 19, 26. Se puder estar colocando aqui, Mateus 19, 26. Amém. E vamos ler juntos? 1, 2, 3. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Amém? Glória a Deus. Eu sou a irmã mais nova dentre 7 irmãos. E sendo a irmã mais nova, eu fui a única a vir ao mundo com uma deficiência física na perna esquerda. Se puder estar colocando a foto, por gentileza. Eu nasci com uma deficiência física na perna esquerda. E como todos os meus irmãos eram fisicamente bem, eu era a única que vinha assim. Eu me tornei uma novidade dentro da minha própria casa. E sendo uma novidade, os meus irmãos, tios, primos me mostravam para todo mundo. Mas com o tempo, essa novidade foi se tornando um estorvo, foi se tornando um incômodo. E eu achei aquilo muito estranho. Então, dentro da minha própria casa, eu senti o peso da rejeição e do preconceito. E eu questionei aos meus pais por que somente eu vim assim. E eles falaram: Letícia, todos nascem faltando um membro. Faltando um dedo, depois o dedo cresce. Faltando o pé, depois o pé cresce. E eu acreditei nisso, tendo os meus 6 anos de idade. E eu esperava. E assim foi se passando-se o tempo. Fui diretamente para a escola, eu não tive o pré. E chegando na escola, eu vi todo mundo com as 2 pernas, com os dedos inteiros, com os braços inteiros. E eu da mesma forma ainda. Mas continuei acreditando e confiando nisso. Foi passando-se o tempo, teve um coleguinha lá que fazia bullying. Aí falava que eu era estranha, que o meu pé era estranho, que eu parecia um monstro. E eu confesso que eu torcia para que minha perna ficasse grande logo, porque eu queria dar um chute nele de tanto que ele me enchia o saco. Mas isso não aconteceu. Mas foi passando-se o tempo e a professora, ouvindo aquela briguinha, falou: Letícia, vem aqui. Me chamou num canto e falou: Letícia, infelizmente a sua perna vai ser assim para o resto da sua vida. Ela não cresce mais. E eu com 9 anos eu questionei: então vai ser assim até a minha morte? E ela falou: vai ser assim até a sua morte. E eu me perguntei: então vai ser até a minha morte os olhares, a rejeição e o bullying. E aquela menina que era alegre, esperançosa, foi indo embora aos poucos. E aí veio a fase difícil, que é a fase da adolescência. Chegando nessa fase difícil, de comparação, eu não gostava de quem eu era, de como eu era, não gostava do meu corpo, não gostava da minha deficiência. Eu tinha raiva de mim mesmo. Então eu extravasava essa dor. E eu encontrei uma válvula de escape. E essa válvula de escape foi a automutilação na fase da minha adolescência. E foi assim por muito tempo. E após isso foi marcada a minha amputação. Marcando a minha amputação, eu tive a minha primeira prótese. Por mais que eu não andasse direitinho igual a todo mundo, mas pelo menos dava uma disfarçada. É só colocar a calça e estava tudo certo. E não tinha tantos olhares mais. E ali mesmo assim aquela angústia ainda estava no meu coração. Mas o Senhor é bom.
o Senhor colocou 2 jovens na minha vida. E essas 2 jovens me convidaram a ir a um culto de mulheres. E lá eu fui. E lá eu ouvi falar de um Deus que nos ama do jeito que nós somos, do jeito que nós viemos ao mundo. E em muito mais que isso, Ele entregou o seu Filho numa cruz por mim e pela sua vida. E ali eu me senti pertencida, eu me senti amada. E ali eu aceitei a Jesus. Eu estou resumindo, eu aceitei a Jesus. E aceitando a Jesus, eu tive a chama do primeiro amor. E ali servindo na tua casa em tudo, menos nos homens, mas participava de tudo, tudo, tudo. E foi quando eu conheci a dança. E a dança naquela época tinha muito gesto. E é muito diferente de como é hoje. Coreografia. E eu vi uma coreografia dança. E eu quis fazer parte. Cheguei na liderança pedindo para fazer parte. E eu ouvi do líder: Letícia, como você não tira a prótese na frente de ninguém, então nós íamos ter que mudar uma dança inteira, porque você não teria como fazer a dança no plano baixo. E ali foram acontecendo diversas outras coisas. Igreja, eu entendo que somos seres humanos e como seres humanos somos falhos. Por isso que eu estou em paz. Mas naquela época eu era muito nova e não compreendia. E eu me afastei. Porque aconteceu diversas coisas que me deixaram triste e eu me afastei. Mas mesmo distante, eu sentia a falta da presença de Deus. Eu sentia a falta de buscar a Deus. Eu sentia a falta de buscar por este amor. E ali eu retornei. E quando eu retornei, a casa estava cheia. Pessoas novas. E ali o Senhor colocou pessoas na minha vida para me aproximar cada vez mais do propósito dele que ele tinha para mim. E o Senhor vai fazer isso também na sua vida. Ele vai colocar pessoas para te aproximar do propósito dele para a sua vida. E foi o que aconteceu. E assim voltei com a chama do primeiro amor, já adulta, já fazendo parte dos jovens. E ali num culto com os jovens, quisemos montar um grupo de dança. Chegamos na época no pastor Caio, falando: pastor Caio, queremos montar um grupo de dança. Pode? Sim. E quando ele falou que pode, ele falou assim: Letícia, tá, mas quem vai ser o líder ou a líder? E os jovens que estavam ali falou ela, que no caso sou eu. Eu confesso que eu senti muito medo, porque eu tive esse trauma lá atrás, que de fato eu não tirava prótese na frente de ninguém. Podia ser primo, irmão, quem fosse lá na minha casa, que me conhecesse desde nova mesmo. Eu ia para o meu quarto, eu colocava a prótese, porque eu tinha vergonha de quem eu era sem ela. Então veio esse trauma à tona. Mas mesmo assim eu falei sim. Mas quando eu cheguei na minha casa, foi uma batalha entre eu e Deus. E eu questionava a Deus: Senhor, não tem como. Porque primeiramente, eu amo dança, mas eu não entendo nada. E segundo, eu não tenho uma perna, como que vai ser isso? E ali o Senhor me levou para 2 Coríntios 12:9, que vai falar assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E ali eu falei: amém, Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Mas eu disse: Senhor, vamos fazer um acordo? Eu só vou dançar com a prótese. E assim foi feito. Teve o nosso primeiro culto. E Deus pedia algo. Eu sentia que Deus queria algo além disso. Eu sentia que Deus queria uma renúncia. E eu lutava contra isso. E eu sabia exatamente o que Deus queria. Mas eu fugia disso e muito. Até que o Senhor falou comigo em um sonho. E neste sonho, faltando 15 dias para o nosso culto, o Senhor, no sonho, eu estou ministrando a dança. E quando eu ministro a dança, eu caio. E no que eu caio, envergonhada no chão, trêmula, com vergonha, com raiva, uma mistura de coisas. E ali eu brava, pensando: tá todo mundo olhando, que vergonha. E quando eu penso em me levantar, eu vejo um homem no qual eu não conseguia ver o rosto, porque tinha uma luz muito forte nele. E ele foi se aproximando até a mim. E no que ele foi se aproximando, ele me pegou pela mão. Ele me levantou. Ele dançou comigo. E quando ele dança comigo e eu me dou conta,
eu estava em uma perna só. E naquele sonho eu entendi que o Senhor queria me usar da forma que Ele permitiu que eu viesse ao mundo. O Senhor quer te usar da forma que você é, da forma que Ele te criou. Então por que ainda você foge daquilo que o Senhor tem para a sua vida? E ali naquele instante que eu estava ali em pé, e eu sentia que eu ia levar um outro tombo, eu sentia a mão de Deus aqui falando: filha, fique calma, eu estou aqui contigo a todo instante. Então saiba, fique calma, o Senhor está contigo a todo instante. E ali eu entendendo que o Senhor queria me usar desta forma, e assim foi fluindo, o ministério foi fluindo. Igreja, éramos em mais ou menos 13 a 15 jovens já adultos, e tínhamos muitas agendas. E nessas agendas, tendo 15, 20 pessoas, tinha uma que ministrava dança com uma perna só. Eu não pedi para vir assim. Se fosse por escolha minha, eu ia vir com as duas pernas, mas o Senhor permitiu que eu viesse assim. E como tinha essa com uma perna, as pessoas vinham falar comigo. Como eu disse, eu não pedi. E dentro do ministério foi entrando os ciúmes, a inveja. E no que foi entrando isso, eu vi um incômodo neles. E eu falei: se o problema sou eu, então eu me retiro. E eu saí. E quando eu saio, eu entro numa depressão profunda. Eu me distanciei mesmo. Por anos, me distanciei. Não porque eu não era mais a líder, mas sim porque eram família. Eram irmãos, irmãs, sobrinhos. Isso me feriu muito. E eu entrei numa depressão profunda. E eu lembro que por 3 vezes eu tentei contra a minha vida. A prática da automutilação veio com muita força. O alcoolismo também veio. Eu estava no fundo do poço mesmo. E não queria mais viver. Não tinha vontade de viver. E foi quando, em julho de 2021, eu tinha decidido por mais uma vez tentar contra a minha vida. Preparei uma carta, tudo. E eu tinha certeza que naquele dia iria dar certo. Porque daquela vez eu fiz tudo certo. E eu estava no chão da minha sala, preparando tudo. Quem aqui mexe com redes, sabe muito bem que se você for pesquisar lá sobre bota, vai aparecer tudo sobre bota. Se pesquisar qualquer outro tipo de coisa, vai mostrar isso. Mas eu não pesquisava nada sobre igreja, sobre dança, nada. Só sobre depressão. Então o meu feed era depressivo, era deprimido. E eu fui rolando o feed naquele dia. Falei: é o meu último dia mesmo. Fui rolando o feed. E só de depressão. Mas lá tinha uma jovem chamada Daniele Pérez. E eu não pesquisava nada sobre igreja e sobre dança. Mas eu via aquela jovem ali. E eu sabia que era dança. Mas eu fugia, eu não olhava não. Mas ficava e aparecia ela. Então eu decidi olhar. E no que eu olho, ela estava ministrando uma dança com este hino. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Confio em ti.
de ti. Nesta hora eu clamava ao Senhor e falava: Jesus, eu preciso de ti. E eu gritava: Jesus, eu preciso de ti. Às vezes passamos por situações na nossa vida e queremos falar com A e B, e esquecemos que temos um Pai que está todo instante conosco, pronto para nos ouvir, pronto para estender a sua mão e nos levantar. E mesmo assim insistimos em fechar os nossos ouvidos, em tampar os nossos ouvidos e não escutar a sua voz. Mas ali eu clamei a Ele e falei: Jesus, eu preciso de ti, porque com a força do meu braço eu não consigo mais. E se o Senhor não estiver aqui comigo para me resgatar, Pai, hoje vai ser o meu último dia. E o Senhor veio, eu me tomei, fui tomada pelo Espírito Santo naquela hora. Era noite, eu estava na minha sala, e eu lembro que eu amanheci no meu quarto, na minha cama, e era de manhã. Quem tem depressão, sofre de depressão, por mais que o dia seja lindo, você vai enxergar esse dia cinzento, vai enxergar esse dia nublado. E é assim que eu via os meus dias. Mas naquele dia não. Naquele dia estava um dia maravilhoso. Eu abri a janela do meu quarto, a porta da minha casa. Eu fiz uma faxina na minha casa, e conforme eu fui faxinando,